Ai, meu Deus, 20 minutos, vamos lá. Então, galera, vamos lá. Correção comentada do teste de geografia. No teste de geografia, na hora da edição, eu coloquei que o nome era uma resposta obrigatória e acabei pontuando também essa questão. Então, eu realmente, foi um erro meu de edição, a questão do nome não vale ponto, tá? Pelo amor de Deus, ok? Então, a gente começa da 1 para baixo. Identifique a linha imaginária vertical que cruza o centro da Terra, ligando o Polo Norte ao Polo Sul. O Sol não é uma linha imaginária. O movimento aparente do Sol, não é uma linha imaginária. Então, só poderia ser eixo. Eixo é uma linha imaginária, vertical, que cruza o centro da Terra, tá? Então, era a questão A. 2. O movimento que a Terra executa em torno do seu eixo, lá do eixo que a gente falou, eixo imaginário, com duração de 24 horas, se chama de movimento aparente do Sol? Não, o Sol tem o nascer dele e quando ele se põe também, que não é com 24 horas, óbvio. O movimento de translação? Não, o movimento de translação tem a duração maior, 365 dias e 6 horas. Então, só poderia ser movimento de rotação, que é a letra B. Letras também imaginárias, porque como foram 3 alternativas, para vocês entenderem a posição das respostas, eu dei essa suposição de A, B e C, tá? 3. Identifique a alternativa que aponta os pontos colaterais. Nessa questão, eu coloquei justamente os colaterais, porque os cardeais todo mundo saca, norte, sul, leste, oeste. Ok. Então, os colaterais não são norte, sul, leste, oeste. Os colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. A resposta estava na letra B. A representação utilizada para auxiliar na localização. Topônimo, não, topônimo é o nome dado aos nomes de ruas, de bairros, né? Eixo vertical, nem pensar. Rosa dos ventos, é a rosa dos ventos que é utilizada para localização. O instrumento mais utilizado atualmente para a nossa localização é a bússola, a rosa dos ventos, ou o GPS. Bom, atualmente a gente utiliza muito o GPS, que já vem no nosso celular, inclusive, né? Então, assim, a gente tem uma precisão muito mais certa de onde nós estamos, para onde nós vamos. A gente consegue, não sei se vocês já tentaram isso, mas a gente acaba também fazendo muito isso, enviar a nossa localização pelo WhatsApp para que as pessoas venham até a gente, porque aí ela ativa o GPS dela e segue a localização. Tudo muito tecnológico, óbvio, né? Mas para chegar nessa tecnologia toda, antes existia a bússola, ainda existe na verdade, né? Que os chineses inventaram. E a rosa dos ventos, que é uma representação gráfica, mais ou menos, para a gente conhecer quais são os pontos cardeais. Depois, analise a imagem a seguir e marque a alternativa que indica a visão adotada. Essa visão aí não é uma visão vertical, porque não é de cima para baixo. É uma visão meio que lateral, meio na diagonal. Então, a gente chama de visão oblíqua, tá bom? Visão interior não estava nem em questão no livro, quando a gente estudou essas visões. Elas só podem ser oblíqua ou vertical. O elemento do mapa que informa o significado das cores, linhas, símbolos que aparecem no mapa. É a fonte? Não. A fonte é aonde foi feita a pesquisa para a produção daquele mapa. Geralmente, IBGE. A escala? Não. A escala representa o tamanho real daquele lugar que está sendo analisado, que está sendo visto. A legenda, sim, é a legenda o elemento que vai informar tudo que está escrito no mapa. Todos os símbolos, todas as cores, todas as linhas. É pela legenda que você vai conhecer o mapa que você está vendo, tá bom? Chamamos a ciência que estuda de representação gráfica da superfície. Gente, essa eu achei até que eu nem fosse embolar muito o meio de campo de vocês,
mas muita gente optou por cardiografia. Não é cardiografia não, tá? Cardio é de coração. E hidrografia, hidro é água. Então essas duas alternativas B e C já poderiam automaticamente ser descartadas. A única alternativa correta é a cartografia. Muita tacada de rinite, gente. Assinale qual a função da escala presente nos mapas. Então, a gente acabou de falar da escala lá em cima na questão, acho que 7, foi. A escala, ela vai informar o tamanho real da área que está representada no mapa. Acabei de explicar isso para vocês lá. Então, a alternativa correta era a alternativa B. E as outras estavam assim: mostra as direções cardeais e colaterais? Não. O que mostra a direção cardial e colateral é a rosa dos ventos. Informa de onde saíram os dados para a confecção do mapa? Não. Onde nós vamos encontrar esse tipo de informação é a fonte que vai vir sempre escrita lá no mapa, porque tem que dizer da onde que aquelas informações saíram, né? Ninguém inventou aquelas informações. Elas foram produzidas por geógrafos, por pesquisadores, né? Nada disso é inventado, nada disso é fake news. É uma questão de estudar, de trabalhar na área, de conhecer, de ter conhecimento de causa. Quando a gente fala que a gente tem conhecimento de causa, é porque todo mundo conhece aquilo que trabalha. Eu conheço a educação, eu conheço o funcionamento da sala de aula, eu conheço a produção de planejamentos, eu conheço porque é aonde eu trabalho. Então, eu tenho conhecimento de causa sobre isso, tá? Então, o pessoal que trabalha lá no IBGE tem um conhecimento de causa muito grande porque estudaram justamente para ter esse tipo de conhecimento, para direcionar a gente geograficamente, tá, no planeta. E finalizando, a gente tem a questão 10, que está assim. Basicamente, existem 3 tipos de mapas: políticos, físicos e temáticos. Como exemplo de mapa físico, gente, a gente falou de mapa físico o tempo todo, tá? No início do capítulo ao final, a gente falou de mapa físico. No finalzinho é que a gente lembrou que existem outros tipos de mapas, como o hidrográfico e o turístico. O turístico, ele é um temático. Vamos analisar o turismo da região tal. Então, é produzido um mapa com base em estudos, em pesquisas, levantamento de dados para produzir esse mapa. O mapa hidrográfico, como eu disse para vocês, hidro é água. Então, o mapa hidrográfico, ele vai identificar as bacias hidrográficas, tá? Que é uma composição física do planeta, não é uma composição política. Então, por isso, o mapa hidrográfico é um mapa político, perdão, é um mapa físico, tá? Quando fala de relevo, altitude, montanhas, bacias hidrográficas. Quando a gente fala da física que a gente vê, né, do espaço físico que a gente consegue visualizar na nossa vida, a gente está falando de mapa físico, tá bom? E quando a gente está falando de mapa político, como vocês aprenderam, inclusive, nos vídeos anteriores da aula de hoje, o mapa político, ele divide a região que nós moramos, ele divide o país que nós moramos. Então, eu dei como exemplo ali o mapa de municípios. Eu poderia ter colocado um mapa de estados, também seria um mapa político. Eu poderia ter colocado um mapa que fala sobre os continentes, também é um mapa político. O mapa político é aquele que vai dar nome ao espaço que a gente vive. Dentro desses espaços, sim, existem questões físicas, como eu acabei de falar: hidrografia, relevo, né? O estudo do turismo desse local, até mesmo a cultura presente nesse local. Então, a resposta correta para a questão número 10 era a resposta A, mapa hidrográfico. Bom, espero ter esclarecido as dúvidas que ficaram no teste, mas todos foram muito bem, graças a Deus. E vamos para o próximo vídeo, que é um vídeo anexo, que vai falar sobre o movimento das placas tectônicas, para vocês entenderem a divisão dos continentes. Beleza, galera?
Então, vou fechar aqui em 10 minutinhos. Vamos lá. Fui.